investidor, tudo bem? Tudo em ordem? Francisco Lavoura aqui do canal Tio Pratinho, hoje para a gente conversar sobre agrupamento de ações e desdobramento também de ações. São dois movimentos opostos, a gente vai ver a diferença entre esses dois movimentos, o que pode acontecer, o que você tem que fazer em cada um desses casos, né? Tem algumas empresas aí que estão na iminência de ter que fazer um agrupamento, outras podem fazer aí desdobramento de ações, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? O meu canal traz sempre informações sobre investimento em ativos, em ações, em fundo imobiliário, enfim, investimento em renda variável e alguns também investimento em renda fixa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aí no meu canal e também, se possível, deixar aquele like aí se esse vídeo te agregar alguma coisa. Vamos aqui falar primeiramente do desdobramento de ações. O que é o desdobramento de ações? Desdobramento de ações é o seguinte: a empresa, por alguns motivos, por exemplo, para aumentar a liquidez, né, das negociações ali dos seus papéis, ela pode optar por fazer um desdobramento. O que é isso? Pegar uma ação sua e transformar em duas, uma ação da empresa e transformar em duas, em 10, a depender aí do valor que esteja o papel no momento do desdobramento. Por exemplo, aqui, ó, desdobramento aumenta o número de ações do investidor e da empresa, tá? Não aumenta só o número de papéis do investidor, não, aumenta tanto do investidor quanto da empresa. E o preço do papel naturalmente vai diminuir proporcionalmente. Por exemplo, o Banco do Brasil, recentemente, 2024, ele fez um desdobramento de ações. As ações do BBAS3, uma ação do BBAS3 estava custando ali R$ 54. E aí o banco resolveram aí, junto com os acionistas aí, decidiram fazer um desdobramento dessas ações. Ou seja, quem tinha uma ação do Banco do Brasil passou a ter duas ações, né? Desdobrou. Aumentou o número de ação, percebe? Era uma ação, você agora tem duas. Você tinha 10, passou a ter 20. Você tinha 100, passou a ter 200 ações. Ou seja, fez um desdobramento de ações. Multiplicou o teu número de ação aí de acordo com o desdobramento. Se você tinha uma ação que custava R$ 54, ele transformou em duas custando R$ 27 cada uma, tá certo? Ou seja, na prática não mudou nada. A ação visa mais uma liquidez maior, né, do papel lá nas negociações da bolsa. E aí, por exemplo, você tivesse um lote aí de 100 ações a R$ 54, você teria um patrimônio de 5.400. Você passou a ter, pós-desdobramento, 200 ações, né? Não mais 100, você passou a ter 200 ações, sendo que cada uma custa R$ 27. Portanto, o teu capital continuou 27 vezes 200, 5.400. Não mudou absolutamente nada em termos do teu patrimônio, tá? Só aumentou a quantidade de ações e também, de repente, a liquidez do papel, que é um papel bastante líquido, bem tranquilo. Uma empresa que pode fazer um desdobramento aí muito recentemente, muito no futuro próximo aí, seria a Ambipar, por exemplo. As ações da Ambipar hoje custam R$ 130. Então, para o pequeno investidor, para o investidor médio, investidor pequeno, comprar um lote de ação, por exemplo, da Ambipar custa R$ 100, 120, 130 cada uma. Um lote vai dar aí R$ 13.000. Nem todo mundo tem R$ 13.000 para investir diretamente em uma única empresa, entendeu? Claro que você pode comprar fatiado ali, uma ação, duas ações, três ações, mas se ela, por exemplo, resolve fazer um desdobramento de 1 para 10, uma ação virando 10, cada papel passará a custar aí R$ 13, né? 1 para 10 passa a custar R$ 13 cada uma. Então, ao invés de você pagar 130 em uma ação, você paga 130 em 10 ações, por exemplo. Você tem um número maior de ações, numa possível distribuição de dividendos, pode ser que faça alguma diferença aí, tá certo? Então, o desdobramento é isso. Você pega uma ação e transforma em um número maior de ação, 2, 3, 10, dependendo do valor aí do papel no momento, e visa normalmente dar uma maior liquidez ao papel, permitir que menores investidores também sejam sócios daquela empresa. Por outro lado, nós temos o grupamento, né? O caminho inverso do desdobramento é o grupamento, é você juntar uma quantidade de ação, um bloco de ação, 10 ações em uma, 100 ações em uma, você junta um grupo de ação numa única ação. Tá certo? Você faz um grupamento, agrupa um monte de ações. E qual é o caminho lógico aqui
desse movimento? Se você vai agrupar, vai diminuir o número de ações. Concorda? Tanto do investidor quanto da empresa. Suponha aí que a empresa tenha 1000 ações. Se ela faz um agrupamento de 10 em uma, ela não vai mais continuar tendo as 1000 ações. Ela vai ter o quê? Vai dividir por 10, vai ter 100 ações. Então o grupamento é isso, diminui o número de ações tanto da empresa quanto do investidor. Por outro lado, se você tem um lote de 100 ações e faz um grupamento de ações, você vai ter um número menor proporcionalmente àquele grupamento. For um grupamento de 10, por exemplo, você tem um lote com 100, você vai passar a ter 100 dividido por 10, vai passar a ter 10 ações, ao invés de 100, tá certo? A depender do grupamento aí de ações sejam feitas. Diversas ações tiveram que fazer agrupamento aí de ações na Bolsa. A Oi, por exemplo, a IRB Brasil, por exemplo, tivemos a Cashmel, tivemos várias empresas, a Aeres, então muitas empresas passaram por agrupamento obrigatoriamente. Por quê? Porque quando ela está negociando na Bolsa a centavos por muito tempo, ou seja, mais de 30 pregões consecutivos, a própria B3 já pressiona ali, já pede para que a empresa tome providência para fazer com que esse papel ultrapasse R$1, tá? Tem que ultrapassar R$1. Por que isso? Porque há uma diferença muito grande, há uma variação muito grande quando a empresa custa centavos. Vamos pensar, por exemplo, aqui na IRB, na Infracommerce, por exemplo, que hoje custa 8 centavos. Se cai para 7 centavos, é uma variação de 13%, 15%, é mais de 10% em um único centavo. Agora, se a ação custa ali R$2, por exemplo, e cai 1 centavo, isso é menos de 1%, é 0,5%, entende? Cai 2 centavos, aí é que vai ser 1%. Então, há uma volatilidade muito grande quando as ações custam centavos, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Aí tem a oscilação, aí você tem a oportunidade de você ganhar um pouquinho mais, mas custando centavo tem todo esse risco, né? Aí a B3 pressiona para que, né, a política ali da B3, para que as ações a empresa tome providência para que as ações passem a ser negociadas acima de R$1, tá certo? Então nós temos, por exemplo, temos diversas empresas aí, algumas empresas, não muito, mas temos algumas empresas aí que podem fazer sim agrupamento num futuro muito próximo. Aí a Infracommerce, estou falando da IRB o tempo todo, Infracommerce, por exemplo, ela já está muito mais de 30 pregões abaixo de R$1, muito abaixo de R$1. Muito possivelmente, agora em janeiro, fevereiro, ela deve anunciar alguma providência aí, que certamente será um grupamento de ações. No caso aqui da Infracommerce, custa 8 centavos, o grupamento não vai ser de 10, porque se uma transformar em 10, vai dar 80 centavos, continua abaixo de R$1, não pode. Então ela vai ser um grupamento aí de 30 para uma, 50 para uma, eu aposto em algo em torno de 50 ações para uma, 50, 100 ações para uma aí, para resolver esse problema, certo? Mas aí é o seguinte, diminui o número de ações do investidor e da empresa, e o preço do papel também vai aumentar. Por exemplo, aqui, se uma ação, você tem um bloco de 100 ações, se ele vai transformar em um percentual de 100 para uma, transformar 100 em uma, você que tinha um grupo de 1000 ações, você vai passar a ter 10 ações. Você que tinha 100, passa a ter uma. Você que tinha 1000, passa a ter 10 e por aí vai, tá certo? Você vai dividir por 100 a sua quantidade de ações. Se o valor inicial, por exemplo, do grupo de 100 ações, custando 8 centavos cada uma, 100 ações você paga quanto? Você vai pagar aqui R$8, não é isso? Em 100 ações você vai pagar R$8 se ela está custando 8 centavos. Como você vai passar a ter uma ação só, essa ação já vai ser automaticamente transformada em R$8. Observe que não houve nenhuma diferença em relação ao teu patrimônio. Eu tenho 1000 ações hoje. Ok, você tem então um patrimônio de R$80 nesta empresa aqui. Passarei a ter 10 depois do agrupamento, supondo que o agrupamento seja de 100 em uma. Você vai passar a ter 10 ações, cada uma custando R$8, não mudou nada. Você continua com um patrimônio de R$80. O que vai mudar? A oscilação desse papel, né? A possibilidade de, aumentou 1 centavo, você ganhou 12%. Né? Agora 8 centavos. E no caso, uma ação custando R$8, aumenta 1 centavo, 2 centavos, não faz muita diferença. Aí você tem, digamos assim, a ideia de que vai ter menos oportunidade. Mas tudo depende da empresa. Se for uma boa empresa, o grupamento vai ajudar também, vai diminuir essa
oscilação aí repentina aí na bolsa, essas quedas muito bruscas, tudo depende aí da empresa, né? Tem que ser uma boa empresa, por isso que eu sempre falo, a gente tem que investir naquilo que a gente acredita que em algum momento ela vai dar a volta por cima, tá? Então, agrupamento de ações da Infracommerce é assim, praticamente certo, só falta eles divulgarem quando e quanto. E aí, como a gente viu, muda alguma coisa? Não muda basicamente nada. O que muda é a atitude que você tem que tomar no momento em que for anunciado. Por exemplo, vai fazer um desdobramento de ações. Você não tem que se preocupar com nada. Se você tiver uma, por exemplo, vai desdobrar uma em duas. Se você tiver uma, a única coisa que vai fazer é você vai transformar você em dono de duas ações. Você tem 100, vai transformar você vai ter 200. Você tem 8, vai ter 16. Não importa. Agora, no caso do agrupamento, aí sim, você tem que adequar a sua quantidade. Por exemplo, vai transformar 10 em uma. Se você tiver 100, você consegue ficar com 10. Mas se você tiver 25, não é isso? Você só vai ter 2 e as outras 5 vão ser vendidas. Então é isso que você tem que ficar atento no caso do agrupamento. Desdobramento, nada a declarar, tranquilo. Agora, o agrupamento, você tem que adequar a quantidade que você tem ao tipo de agrupamento que vai ser feito. Vai ser feito no agrupamento de 5 em uma. Você tem que ter um múltiplo de 5 na tua carteira. Se você não tiver, eles vão vender um pequeno número de ações ali e depositar o dinheiro, claro, na tua continha ali. Mas se você tem, por exemplo, vai fazer um agrupamento de 10 para uma, você tem 35 ações, você só vai ficar com 3, né? Porque 30 vira 3 e 5 eles vão vender e vão depositar o dinheiro na tua conta. Então, no agrupamento, a gente tem que ficar atento ao múltiplo que está sendo feito ali, ao tipo de agrupamento que está sendo feito. Desdobramento não importa a quantidade, vai sempre desdobrar ali, você vai ter, não vai precisar vender nada não, tá certo? E não muda nada também o teu percentual em relação à empresa. Imaginemos que a empresa tenha 1000 ações, e você tenha 100 ações dessa empresa, você tem o quê? 10% do capital da empresa. Você é dono de 10% daquela empresa. Se essa ação desdobrar uma para duas, ela vai passar o quê? A ter 2.000 ações. Você não vai ter mais 100, vai ter 200. E 200 também é 10% de 2.000. Ou seja, o teu percentual em relação à empresa não muda absolutamente nada. Nem no desdobramento, nem no agrupamento. Vai mudar aí é a reação do mercado a respeito disso, tá? O mercado tende a gostar mais do desdobramento do que do agrupamento, mas o teu percentual em relação à empresa não muda absolutamente nada, nenhum nem outro. Observe aqui que a empresa tendo, por exemplo, 100.000 ações, você é dono de 1.000 ações. Então, 1.000 em relação a 100.000 é 1%. Você é dono de 1% da empresa. Se essa empresa faz o agrupamento de 100 para uma, aqui vai diminuir, vai ter o quê? 1.000 ações agora, a empresa não vai mais ter 100.000, porque ela dividiu por 100, juntou 100 em uma, cada bloco de 100 virou uma. E você que tinha 1.000, você vai ter só 10 ações. Nossa, mas eu tinha 1.000 ações da Infracommerce, agora só tenho 10. Ora, se antes você tinha 1% da empresa, agora também você tem 1%. Por quê? Porque 10 é 1% de 1.000. 1% de 1.000 são 10 ações, você continua tendo 1% da empresa. Então, na prática, não muda nada. Repito, o que muda é o humor do mercado em relação a esse tipo de atitude aqui, esse tipo de ação da empresa, né? Esse tipo de movimento aqui da empresa. Mas lembrando, desdobramento pode ser facultativo. Agora, o agrupamento de ações é meio que obrigatório, tá certo? Então, esperemos aí para ver qual dessas empresas aí vai fazer agrupamento no futuro próximo. Tem a EMOB que está custando 35 centavos. Se não resolver isso aí nos 30 pregões seguintes, né, uma empresa que fez IPO recentemente, nos 30 pregões seguintes já pode ter que fazer agrupamento. O mesmo acontece com a Infracommerce. Infracommerce já tem mais de 30 pregão, então provavelmente vai fazer no futuro bem próximo. As outras, como Azevedo Travassos, não há necessidade, pelo menos ao meu ver não há necessidade, porque ela tem negociado aí acima de R$1, abaixo de R$1, acima de R$1, está oscilando, e também a Renova Energia está com um tempinho aí que ela está abaixo de R$1. Vamos ver o que vai acontecer. Qualquer novidade eu trago aqui pra gente, certinho? Um abraço, espero que tenha gostado do vídeo aí. Se gostou, deixa aquele like e até a próxima. Tchau, tchau.